Boa noite, meus amores. A paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar. Em nome do Senhor Jesus. Deus é bom toda hora e todo tempo. Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença dele em nossas vidas? Se chegamos até aqui, foi por causa dele. É por causa dele, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom toda hora e todo tempo. Deus é bom. Meu nome é Suzana. Meu intuito aqui é levar a palavra, um pouco de fé, daquilo que eu acredito. E que acredito que vai lhe ajudar. Em nome do Senhor Jesus. Eu não sei como você se encontra hoje, mas acredite, Deus tem um plano na sua vida. Deus ainda tem um plano na sua vida. Às vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu, que Deus não lembra mais de nós, de mim, de você. Às vezes a gente pensamos isso, mas acredite, Deus, Ele lembra de mim, Ele lembra de você e nunca vamos estar sós, nunca. Deus é maravilhoso. Então eu não sei como seu dia foi, mas Deus sabe. E Ele te trouxe até aqui, porque eu acredito que Ele tem propósito na sua vida. Porque se Ele não tivesse, você não tinha chegado até aqui. Hoje eu vou ler para vocês o livro de Marcos, o cego Bartimeu. O cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Capítulo 10, versículo 46 ao 52. Quem tiver sua Bíblia, a palavra de Deus, pode abrir. Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, que diz assim: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Então o Senhor Jesus, junto com a multidão e seus discípulos, estava indo para Jericó. E no caminho encontraram um cego, que ele se chamava Bartimeu, filho de Timeu, que estava sentado junto ao caminho, mendigando. Então imagine vocês, Jesus passando pelo caminho junto com a multidão, e ali estava um cego chamado Bartimeu. Eu acredito que ele era bem conhecido, porque sabia até de quem ele era filho, assim como está na Bíblia. Então, eu acredito que ele estava sempre por ali, sempre por ali. E Jesus estava passando ali junto com a multidão. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acredito que também ele já tinha ouvido falar de Jesus, mas Jesus agora estava passando por ali e ele resolveu aclamar, porque eu acredito que ele via em Jesus a oportunidade dele ser curado e que ele já tinha ouvido falar. E quando Jesus estava passando por ali, ele cego, assentado ali, com muita dificuldade, ele começou a clamar, clamar, clamar. E muito os repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Às vezes, o dia a dia, as pessoas, elas querem nos parar, mas não parem não. Aquele cego,
embora com a dificuldade que ele vivia, ele não parou. Ninguém fez parar ele. Eu acho que tinha tanta vontade no coração dele mudar de vida, dele mudar daquela situação. A cura estava tão perto que nada e ninguém o calou, que nada e ninguém. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então aquele homem que se encontrava paralisado devido à sua condição, à sua cegueira, agora tinha sido curado. E agora estava acompanhando o Senhor Jesus junto da multidão. Imagine aí se ele tivesse ouvido a multidão. Imagine se ele tivesse olhado para a condição dele, para as limitações dele. Ele ia permanecer ali. Ele ia permanecer ali. Ele ia perder a oportunidade de viver uma nova vida. Então, muitas das vezes, a multidão quer nos parar. As circunstâncias querem nos parar. Mas acredite, continue buscando e clamando. E uma hora Deus vai te honrar. Porque o Senhor Jesus, ele mandou que os discípulos fossem pegar ele. E honrou a ele. E aquele mendigo que vivia na rua sentado, conhecido por todos como um cego, agora estava vendo e agora estava seguindo a Jesus. Existia um antes e existia agora um depois. Sempre vai ter um depois que a gente tem um encontro com o Senhor Jesus. Sempre vai ter um depois. Aquele homem não era mais cego, agora ele estava vivendo uma nova vida. Ele estava vivendo uma nova vida. Ele tinha tido encontro com o Senhor Jesus, porque ele viu o poder do Senhor Jesus na vida dele. E aquele que antes era cego, agora estava falando de Jesus, caminhando com Jesus. Então, meus amados irmãos, que a gente não venha desistir. Eu não sei qual a sua condição, eu não sei qual a sua situação, eu não sei, mas que a multidão não venha te parar, que a multidão não venha te parar, porque é um Deus, ele faz tudo, e como ele fala na passagem do cego Bartimeu, que a fé dele tinha salvado ele, porque ele acreditou. E Deus ouviu, o Senhor Jesus ouviu aquele clamor. E assim ele vai ouvir o seu. Ele vai ouvir o seu clamor. E vai mandar alguém te pegar. E vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavrinha de hoje. Em nome do Senhor Jesus. E vou fazer uma breve oração, tá certo? E deixar Deus falar com você. Pai querido, Pai maravilhoso, eu te apresento, meu Pai, essa pessoa que está vendo, ouvindo esse vídeo, e eu acredito que ela vai encontrar aquilo que ela tanto buscava, e a vida dela, a partir de hoje, mudará, porque talvez ela se encontrasse perdida, como aquela dracma, mas que foi achada. E ela vai ser achada em nome do Senhor Jesus.
e uma nova vida vai surgir aí para a honra e a glória do teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.